Política e religião não se misturam. Ora, nada mais falso do que isso. Principalmente se você vive hoje, no Brasil de 2020, você vai concordar com essa minha afirmação. Só que baseado nessa afirmativa, que se tornou uma máxima, a esquerda abandonou a religião e entregou-a nas mãos da direita. Bem, como na política não existe vácuo, como qualquer falta de poder que você crie, que você gere, ela será ocupada por alguém, então não tardou para que a direita ocupasse esse espaço na sociedade. Bem, qual é a questão? É possível que se confunda religião com igreja. A religião é um conjunto de valores morais e de condutas baseadas nesses valores morais que é adotada a partir de determinadas crenças religiosas, muitas vezes místicas, certo? Muitas vezes metafísicas, como é o exemplo da religião dominante na América Latina, no Brasil especificamente, que é o cristianismo. O cristianismo tem vários galhos, mas o principal deles é a Igreja Católica. A Igreja Católica e temos a Igreja Protestante, que cresce cada vez mais no Brasil. É importante lembrar que quem cedeu grande espaço para o crescimento das igrejas protestantes, neopentecostais no Brasil, foram os governos petistas, alegadamente de esquerda, que, através das isenções fiscais, facilitaram a fundação e a abertura de várias igrejas neopentecostais, certo? Quando alguém fala que igreja e religião não se misturam, principalmente quando esse alguém é de esquerda, é necessário que a gente tome alguns cuidados. Por quê? Eu me lembro de uma charge feita por aquela revista de charges francesa chamada Charlie Hebdo, que foi atacada depois por fazer charges com Maomé, mas ela já tinha feito várias charges com Jesus, né? Digamos assim, com imagens colocando Jesus em condições degradáveis. Quando ela fez com Maomé, aconteceu uma represália, certo? Ela foi atacada, a revista sofreu um atentado terrorista, certo? Por parte de grupos islamistas radicais. Bom, eu me lembro de uma charge interessante dessa revista, Charlie Hebdo, que era o presidente da França na época, Nicolas Sarkozy, conversando com Marx, e ele dizendo para o Marx: a luta de classes acabou, a luta de classes não existe mais. E o Marx sentado tranquilo na dele, olhando para ele, para o Sarkozy, dizendo: veja, amigo, não é porque você parou de usar um conceito que a coisa em si deixou de existir. Ou seja, você pode ter parado de usar a palavra luta de classes, mas ela continua existindo. Ela continua existindo através de todas as formas como ela possa se manifestar, certo? Então, dizer que religião e política não se misturam é ficar na imaginação, no desejo, certo? A questão fundamental é que, ao negar a religião também como espaço de disputa de poder, a esquerda se coloca contra a moral, digamos assim, da população, contra a moral de boa parte da população. Porque a maioria da população brasileira é cristã, certo? Não sei, a esse momento eu acredito que a maioria ainda seja cristã católica, não sei se cristã evangélica, mas a maioria é cristã. Então, quando a esquerda abandona, ela não abandona pura e simplesmente, ela começa a praticar um certo ateísmo militante, um certo ateísmo dogmático, de tal maneira que, se você é de esquerda, muitas vezes você se sente até constrangido de possuir uma religião. Isso acontece, certo? É claro que existem pessoas na esquerda que têm religião e que se fazem respeitar por isso, mas existem pessoas também que abandonaram a religião por terem começado a militar na esquerda. Ora, não existe nada de errado em ser de esquerda e nem em ter uma religião, ok?
Também, o abandono da religião, ele é muitas vezes justificado baseando-se numa frase do Marx, que diz o seguinte, no Manifesto do Partido Comunista, de 1848. Ele diz, a religião é o ópio do povo. Aí, muita gente cita essa frase e diz, vejam só, o Marx falou, o iluminado Marx falou, então a gente tem que abandonar a religião. Primeira coisa, o ópio, ele ainda hoje é, e naquela época, no século XIX, era mais ainda, também utilizado como anestésico, certo? Então, é necessário também contextualizar para interpretar. Segunda coisa é que essa frase está dita pela metade. A frase completa é a seguinte, a religião é o ópio do povo, vírgula, é o suspiro do oprimido. Entendeu? Então, corta-se a frase ao meio para justificar um projeto político de abandono da disputa da consciência daquelas pessoas que são engajadas na religião. Para que entregar isso nas mãos da direita? A direita vai se apropriar da religião e vai tomar de conta a partir das pautas morais. Lembremos que o catolicismo ele já flertou com o marxismo através da teologia da libertação. E que a ruptura, em grosso modo, da igreja antigamente, os neopentecostais, eles surgem a partir de uma ruptura de parte da igreja que está incomodada com a reprovação moral da usura por parte da igreja. Então tem muito a ver com economia, tem muito a ver com juros, com renda, né? Então com uma parte daquilo que a gente quer abordar aqui, né? Com economia, com vida, enfim, um modo de viver. Então, dentro desse escopo, dentro dessa análise, falando um pouco sobre a religião, nós temos que na atualidade o que é dominante é a chamada ideologia pós-moderna. O que é a ideologia pós-moderna? A ideologia pós-moderna é um tipo de ciência, de análise da sociedade que nega toda metanarrativa. O que é uma metanarrativa? A metanarrativa é aquela que tem como pretensão dar uma justificativa do todo, certo? É aquela que tem como pretensão explicar a totalidade. Se você tem como pretensão explicar a totalidade, necessariamente você adotará padrões e categorias que agreguem muito mais as pessoas. Então você adotará classe trabalhadora, você vai adotar pequena burguesia, você adota burguesia, pequeno capital, grande capital, bancos, em vez de o que faz a ideologia pós-moderna. O que a ideologia pós-moderna faz é capilarizar tudo isso. Ou seja, as grandes categorias elas deixam de existir na cabeça de quem faz as análises a partir da metodologia pós-moderna. Então só podem existir pequenas categorias, de tal forma que o sujeito, o indivíduo, ele não pode mais fazer parte de um grande coletivo. O indivíduo, ele não pode mais fazer parte de uma classe social. O indivíduo não é mais trabalhador, entendeu? O indivíduo, ele agora será uma grande quantidade de pequenos fragmentos de identidade, de tal forma que o indivíduo é negro, o indivíduo é LGBT, ele o que mais? Negro, LGBT, pobre, lésbica, mulher, então todo tipo de micro-identidades que você possa identificar são aquelas que irão predominar na narrativa pós-moderna. A narrativa pós-moderna ela é, portanto, uma negação da totalidade. Não que as metanarrativas excluam essas categorias da sua análise. No entanto, elas não são as categorias mais importantes, certo? Então, eu encontrei um texto muito interessante do professor Antônio Lúcio Campos Almeida, de 1999, e sublinhei algumas partes que eu acho que vale a pena comentar. O nome do texto é Pós-Modernismo, Pós-Estruturalismo e Nova História, a recusa da razão totalizante. A primeira parte é o seguinte, ele diz aqui,
Essa tendência se faz presente, sobretudo, no domínio da filosofia, das ciências sociais e da história. Ela se consubstancia numa crítica geral à modernidade e à razão moderna. Essa ampla e diversificada demarche intelectual, quando submetida ao exame crítico, deixa entrever que estamos diante de uma grande operação ideológica cujo poder de envolvimento emocional e de ocultamento teórico pretende instituir um espaço em que se torne impossível pensar a sociedade fora das categorias que justificam o atual arranjo social, econômico e político neoliberal. Ou seja, a pós-modernidade, o pós-modernismo e as categorias, a maneira de pensar, são para que o indivíduo fique preso nele mesmo, fragmentadamente, para que ele não tenha a capacidade mais de se reconhecer nos outros, ou que a capacidade dele de se reconhecer nos outros seja cada vez mais diminuta, para que ele tenha mais dificuldades de se organizar, certo? E de combater. Portanto, a ideologia pós-moderna, fragmentária, individualista ou identitária, ela é uma ideologia de validação do neoliberalismo. Ela é a ideologia da separação, ou a ideologia do separatismo. É isso que o professor está querendo dizer. E ela adentrou as ciências sociais de uma maneira muito importante. De tal maneira que, hoje em dia, é muito raro você encontrar um sociólogo que entenda de economia. Entende? Antigamente era mais comum. Por exemplo, existe um sociólogo muito bom, chamado Francisco de Oliveira, que tem escritos sobre a economia brasileira muito bacanas, muito bacanas. É bem verdade que o Francisco de Oliveira, que é um pernambucano, sociólogo pernambucano já, que viveu a ditadura e tudo mais, é bem verdade que ele pegou boa parte das ideias dele do Teotônio dos Santos. Mas é que ele escreveu durante a ditadura, e durante a ditadura o nome do Teotônio dos Santos não poderia surgir. Então o Francisco de Oliveira acabou não dando o devido crédito ao Teotônio. Bem, o fato de depois o Chico de Oliveira não ter admitido isso daí é outra coisa. Mas ele tem uma obra fantástica. Então, um economista não entende de filosofia. Embora as ideias econômicas, sociais, toda ideia econômica é social, ela esteja permeada de filosofia, de pressupostos filosóficos, certo? Então, o pensamento econômico neoliberal, neoclássico, ele é permeado de filosofia, certo? O pensamento econômico marxista, ele é permeado de filosofia. O pensamento econômico keynesiano é permeado de filosofia. Aliás, o próprio Keynes falava, se você acha que você tem uma ideia própria e você acha que ninguém lhe governa, então provavelmente você está sendo governado por ideias que foram pensadas séculos antes por algum economista ou algum filósofo que você nem conhece ou que você nem nunca ouviu falar, certo? O professor Antônio Lúcio fala mais. Ao cidadão sujeito de direitos historicamente conquistados, substitui-se agora o cidadão consumidor. Ou seja, o cidadão, a pessoa sente-se cada vez mais só, porque ela não consegue se reconhecer no outro e, portanto, ela não consegue... existe uma dificuldade de aumentar a empatia, certo? A empatia, ou entender. O que é a empatia? A empatia é quando você pega alguém diferente de você e você entende essa pessoa. O que é que significa entender? Entender, na etimologia da palavra, é entrar na tenda do outro, por mais diferente que ele seja de você. Então, uma pessoa branca entender uma pessoa preta entender uma pessoa branca, ou uma pessoa amarela, ou um homem entender uma mulher, ou uma mulher entender um homem. Enfim, um muçulmano entender um cristão, um judeu entender um muçulmano. Então, assim, a etimologia da palavra entender explica muito bem o que é a empatia. A empatia é a capacidade que você tem de entrar na tenda daquele que é diferente. A ideologia pós-moderna coloca você, restringe a sua capacidade de entrar na tenda somente daqueles que são muito parecidos com você, de tal forma que você só será capaz de entender e de sentir empatia por pessoas cada vez mais parecidas com você. Ou seja, a pessoa tem que ter vindo talvez do mesmo meio social, a pessoa tem que ter a mesma cor, a pessoa tem que ter a mesma religião, a pessoa tem que ser do mesmo gênero, a pessoa tem que ter a mesma posição política, certo? A pessoa tem que ter as mesmas opiniões a respeito de determinada coisa, sobre o aborto, sobre isso, sobre aquilo, e etc. Então, de tal forma que
isso mina a capacidade de empatia. Porque você só será capaz, a partir de agora, de entender alguém quando, ao olhar para essa pessoa, você praticamente estiver olhando para o espelho. Existe forma mais brutal de se sentir sozinho do que essa? É uma forma brutal de impor a solidão e de oferecer como saída para a solidão o consumo. Daí cria-se uma sociedade hedonista. Essa é a primeira parte de uma série de vídeos sobre a ideologia pós-moderna que eu quero fazer, mas por enquanto eu me dou por satisfeito.